Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre os desafios das gestões municipais. A gente terminou o primeiro bloco com a questão, Jaqueline trazia uma questão quando eu a provoquei a partir da fala do Luiz Roberto, que dizia o seguinte: olha, nós não temos uma tradição de gerar assimetrias entre quem está no poder, executivo municipal, legislativo e o cidadão, né? Trazemos aí uma herança colonial, depois monarquista, e a nossa república carrega esses ranços. Jaqueline falou, pois é, e nem mesmo com a aparente, no marketing político, dizia eu, né, que parece, vende-se a imagem de pessoas que conheceriam mais do que os cidadãos os problemas da cidade, o que, dizia Jaqueline, inclusive não é verdade. Quer dizer, se planeja pouco, se conhece pouco, se estuda pouco, muitos candidatos aí pelo interior e talvez até nas cidades maiores e na capital, e nas capitais dos estados, e aqui em São Paulo também, conhecem muito pouco sobre o que estão falando, né? Tem inclusive um discurso que parece que já está pronto, disponível, que se repete ad náusea, né? A exaustão nas mídias, etc. Queria ouvir vocês sobre isso, quer dizer, esses nossos vícios coloniais se refletem também nessa cultura política, por exemplo, nas campanhas eleitorais, Marculino? Então, a Escola de Governo de São Paulo, quando ela faz o seu curso, que é de formação de governante, ela procura suscitar uma série de informações. Uma delas, por exemplo, é o direito. O Brasil tem um pouco mais de 5.500 municípios. A maioria desses municípios, na sua totalidade, não tem mais que 30 mil habitantes. Então é o grande centro, as grandes metrópoles, que é o grande gargalo. A outra coisa que é importante é despertar na sociedade, apropriar a sua informação e ter nela para que se faça pressão. Porque senão continuamos nas capitanias mesmo. E aí está correta a sua fala. Porque aí continua a capitania, quem manda é esse ou aquele. E os vereadores ter o papel, o grande papel é dos vereadores. O grande papel. Porque o executivo é para executar. E os vereadores têm papel porque é esse direito que a sociedade dá a eles. E porque é proporcional, a representação política ali. Você tem todos os partidos ali representados. Essa diversidade é importante. E essa diversidade do Brasil colonial ainda é grande. Há uma violência sobre as mulheres. Há uma violência em camada da população, quero eu dizer dos índios, quero eu dizer dos negros desse país, quero eu dizer de vários segmentos da sociedade que são vulneráveis a isso. E joga todas as suas esperanças nesse ou naquele vereador que não aparece como a figura principal, mas que oferece e diz que vai fazer e não faz, e a gente vê o que tem. Eu acho que isso é possível. Para mim, isso é a maior violência. Queria que vocês soubessem. Para mim, essa é a maior violência. Então, assim, apropriar. E a partir de 1988, na ótica da saúde, na Constituição, ela deu, olha lá, a participação social na ótica da saúde, onde a sociedade tem papel. Ela faz conferência, ela dá diretrizes, e, no entanto, o modelo de gestão ele vai se alterando. A forma como a gestão se dá, e algum desses gestores, eleito por nós, da sociedade, tem dificuldade da participação social. E aí você tem essa violência que continua sendo colonial, que continua sendo imperial e na mão de uma ou outra pessoa para fazer ou grupos, essa ação. Né? Ou grupos. Apoiados por grupos econômicos. Eu queria até falar, ser mais forte, eu queria ser um pouco mais agressivo nessa fala. O Brasil, assim como o mundo, é decidido por algumas famílias. Luiz Roberto. Por isso mesmo, pelo que os colegas acabaram de colocar, eu gostaria de colocar uma imagem do tipo antropológica, perdoem-me as pessoas que nos ouvem e nos veem. É aquilo que as pessoas que pesquisam populações antigas ou modernas do mundo periférico sugerem. O poder, qualquer poder, precisava ter ouvidos e orelhas grandes e boca pequena. Mudar, portanto, o corpo. Se nossas orelhas fossem muito maiores para ouvir e as bocas pequenas, pelo menos durante um tempo, seria possível a gente
criar o código de que eu falava agora há pouco. O código não está dado porque as relações de poder se perpetuam de um modo ou de outro, inclusive nos símbolos. Tem uma aluna minha que fez uma análise do diário oficial no governo Sarney, todos os dias. Ao final, 254 emissoras entregues para parentes, amigos e chegados, mas nunca para o movimento popular ou similar. Bom, então está organizada aí a capitania hereditária moderna, né? De modo que aquilo que foi o mundo da terra também é o mundo do ar. Se ele se reproduz desta maneira, nesse processo simbólico tão forte, então nós estamos mesmo com poderes desarranjados. E a linguagem nesse tempo contemporâneo nosso, de redes sociais, de globalização em que a gente recebe informações de mais longe, eu não sou favorável à globalização no sentido de estar ao lado dela nesse processo político novo, ao contrário, mas o processo informativo cresce, então é hora de, ouvindo muito mais, quem sabe nós iremos encontrar a linguagem para dar as respostas, as novas respostas para uma cidade feliz. No mínimo estão a exigir outra mediação. Essa mediação não está sendo sentida, porque por isso que a linguagem de quem propõe coisas agora na campanha eleitoral, com várias exceções boas, né? Mas é uma linguagem mais religiosa do que uma linguagem mesmo linguística. O Jaqueline colocou. As pessoas dizem que vão fazer algumas coisas. E é uma linguagem doutrinária. Doutrinária porque ela não está associada a valores, possibilidades, coisas concretas. E é retórica, ela é retórica, mas ela é doutrinária. Ela é, portanto, de um modo... ela é rígida, ela é dura. Portanto, ela não é verdadeira, via de regra. Nós teremos, por isso que a ideia, não só da ficha limpa, como a ideia do ouvir os candidatos hoje significa um ato de inteligência naquele que consegue articular um conjunto mais verdadeiro de propostas, em que haja mais do que a mera doutrina rígida do que vai fazer, porque de repente dá um amontoado do que vai ser feito que não cabe em lugar nenhum. A mera doutrina rígida transformada em produto, numa embalagem... Sim. Pura mercadoria, que não pode ser consumida sequer. Por isso que eu estou dizendo, não está dada esta linguagem, mas é possível esta linguagem. Mas os mecanismos, complementando, professor, o que o senhor coloca, sempre houve uma exclusão da participação política, não é? Historicamente, a participação da população, ela sempre foi reduzida. Isso faz com que as pessoas não se acreditem como parte deste poder. E daí também elas não cobram. Talvez, pelo atropelo dos processos eleitorais e da dificuldade de ampliação desse debate, o que hoje, minimamente, as pessoas teriam que fazer é gravar o candidato que elas votam para vereador e para prefeito. Porque... os estudos indicam, principalmente em eleições proporcionais, no caso vereadores, deputados federais e estaduais, que as pessoas esquecem em quem votaram nas últimas eleições, exceto as pessoas mais vinculadas aos partidos ou com alguma organicidade política. Então, o que tem que fazer é você saber em quem está votando, ler a proposta e acompanhar, sim. Porque à medida que as pessoas conhecem os seus direitos, e o direito é dela, porque ela elege alguém, ela tem parte naquele processo, ela consegue incidir mais. E talvez é dessa gestão que a gente tem que começar a pensar, uma gestão mais participativa, onde as comunidades, os territórios nas cidades consigam se representar minimamente nessa gestão do Estado, e o município aí estratégico para o país, porque é um país, como disse, não é o professor aí Marcolino, é um município que tem quase 78%,
O Brasil é um país com quase 78% de municípios até 20 mil habitantes. Ou seja, é um país de pequenas cidades, com economias a serem desenvolvidas e não periféricas aos grandes centros urbanos, porque hoje eles estão morrendo, os pequenos municípios. Porque o prefeito não consegue ouvir qual é a vocação da população. E nós temos vocações locais, para além das previsões econômicas ou das receitas prontas, não é? De que tem que fazer isso, fazer aquilo. Professora, isso é uma verdade, porque nós não conseguimos entender o papel do legislativo. O Brasil é presidencialista de direito positivo. Então, eleger o presidente está resolvido. Eleger o prefeito está resolvido. Eleger o governador está resolvido. E, ao contrário, essas pessoas que nós não devíamos olhar, mas aquelas que nós vai legislar na nossa direção. Só foi possível dar essas concessões porque nós esquecemos quem legislou, quem foi que aprontou. Porque, dessa forma, a religiosidade aqui colocada passa a ter papel. E sem fazer crítica nenhuma delas que aí está, e todas com todo o respeito que nos tem, acaba as coisas ficando na mão de Deus. Não, elas são sacralizadas, é como se o poder fosse absoluto. Então, sacraliza-se e ali você... Entendeu? Não se pensa na possibilidade de mudança, porque o próprio cidadão desconhece sendo os seus direitos, ele não consegue exercitar esse poder. Porque o poder, o Estado tem um poder, sim, não é? Mas existem os micropoderes, as comunidades podem se organizar, o cidadão tem isso. O voto, em que pese ser restrito ao período eleitoral, ele possibilita a todos os cidadãos uma igualdade até na questão do poder, porque você tem as diferentes classes e os segmentos sociais, mas na hora do voto é o teu voto, é o voto de cada cidadão, seja ele da classe A, B, C, enfim. E eu acho que isso é que teria que haver uma conscientização maior para que as pessoas entendessem também o quão é importante a sua participação na gestão do Estado, porque não é o Estado de um partido ou na proporção dos partidos que ocupam a Câmara dos Vereadores, mas é a nossa cidade, onde nós construímos os nossos sonhos, onde nós trabalhamos para que outros negócios cresçam e talvez os nossos. Agora, vocês falam de uma coisa que é relevante do ponto de vista da estrutura do Estado no Brasil, da estrutura da democracia formal, da estrutura dos poderes, legislativo e executivo. Caberia um outro programa para discutir o judiciário, mas porque é isso, quer dizer, por exemplo, em nível estadual, a gente nota que as assembleias estaduais, elas são quase só lembradas durante a eleição. Porque a gente sequer ouve o que fazem e quais são. Se perguntar, talvez aqui mesmo entre nós, quantos deputados estaduais você lembra o nome? Né? Provavelmente serão muito poucos. Então, a Câmara Municipal tem uma presença ainda um pouco maior, o vereador e o deputado federal e o senador, por conta da definição das políticas do orçamento, em nível federal, num país presidencialista como o Brasil, tá certo? Mas o legislativo tem mesmo uma espécie de abandono pela população, né? Salvo quando ele está numa linha de transmissão muito próxima com o executivo. E não devia ser assim, né? Sem falar na questão da participação popular, que nós vamos dedicar o terceiro bloco inteiro para isso. Então, pensem nisso, porque a gente vai fazer mais um intervalo e vamos voltar para discutir. Então, como é que a gente consegue aumentar a participação popular? Um caminho é, de algum modo, se apropriar, penetrar no legislativo, né? Empoderar o legislativo, mas não empoderar no sentido de aumentar a dissimetria, as assimetrias, a hierarquia. Como fazemos? Mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já.